Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos começar, né? A aulinha de matemática aqui para dar em andamento, né? Então vamos lá. A aula de hoje, a gente vai ver falando sobre fração decimal, números decimais e porcentagem. É uma revisão para poder dar entrada em outro conteúdo, viu? Então vai ser exercício fácil, mas eu vi que tem pessoas na sala, mais da metade da sala eu vejo que ainda não compreendeu. Então vou estar passando aqui uma tarefinha mais fácil para vocês, uma revisão bem rápida para quem entenda e essa tarefa. Então vamos nós, né? Nós vamos começar a falar primeiro aqui. Nós vamos estar transformando porcentagem em fração e depois o contrário. Então vamos nós. O que é uma porcentagem, né? Porcentagem é uma forma de escrever um número com uma divisão por 100. Então vamos ver como é que isso é por miúdos, né? É uma fração centesimal, aonde nós temos aqui, já está dizendo, ó, por 100. Por cento, né? Então, nesse caso aqui, está dizendo por cento. É um número que vai ficar sobre 100. Que no caso, quando ele fica sobre 100, fica assim, é um número que ele é divisível por 100. Ok? E esse aqui é o símbolo da porcentagem. Continuando, vamos para aqui o primeiro exemplo, né? Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos aqui o número 50%. Então, a gente a forma de escrever desse jeito, aliás, a forma numérica desse jeito, e de escrita ela é assim, 50%. Então, vamos escrever em forma de fração. Então, nós temos aqui 50 por 100, né? 50%. Então, nós vamos transformar isso aqui numa fração, transformar esse número que está em porcentagem numa fração. Bom, então nesse caso eu estou vendo que o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de numerador em uma fração. Eu estou vendo que o numerador é bem menor que o denominador, então não dá para fazer a divisão. Então nesse caso eu tenho que fazer a simplificação, né? Vou tentar simplificar esse número. Como eu vejo que em cima tem zero, embaixo também tem zero, então eu faço isso. Corto os zeros e a próxima fração vai ficar 5 sobre 10, né? Então nesse caso eu levo as regras da divisibilidade que eu ensinei para vocês, né? Então, a regra que eu vou usar aqui, o número 5, nesse caso aqui, eu vou estar usando o 5 em cima e o 5 embaixo, porque diz o seguinte, qualquer número divisível por 5, quando ele terminar em 5 ou 0, então ele é divisível por 5, por isso que eu vou usar os dois aqui. Então, 5 dividido por 5, ele é igual a 1. 10 dividido por 5, ele é igual a 2. Bom, como o número aqui, o denominador 2 aqui é um número primo, não dá para dividir por outro número, a não ser por ele mesmo, então ela fica assim mesmo, 1 sobre 2, que é meio, né? Então 50%, podemos dizer assim, que a fração de 50% é 1 meio, 1 sobre 2. Ou vamos continuar. Segundo exemplo, vamos pegar aqui agora outro número aqui, 75%, né? Então, como é que nós vamos escrever 75%? Bom, vai ficar assim, 75 por 100. 75 dividido por 100. Nesse caso aqui, não dá para fazer cortes aqui, né? Porque vocês podem ver que em cima não tem zero. Eu só poderia cortar se o numerador e o denominador estivessem zeros. Como só um tem e o outro não tem, vou para a próxima regra que eu conheço, que é a regra da divisibilidade, né? Então, nesse caso aqui, eu vou usar de novo o 5, porque esse número bem aqui, ele está terminando em 5. E o denominador também está terminando em 0. Então, dá para fazer a divisão por 5. Então, olha aí como é que nós vamos ficar, né? Então, 75 dividido por 5 é igual a 15. Nós temos aqui 100 dividido para 5 é igual a 20. Dou outra olhada, ainda dá para continuar com a simplificação, né? Porque 5, 15 termina no número 5 e 20 termina com 0, então dá para estar fazendo a divisibilidade por 5 ainda. Então eu vou falar 15 dividido por 5 é igual a 3. 20 dividido por 5 é igual a 4. Pronto, então nós temos aqui a divisibilidade, né, que nós, aqui como deu um número primo, o 3 é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo.
E o 4 não dá para dividir por 3, não dá para continuar a simplificação. Então, isso significa que nós acabamos de encontrar a fração dos 75%, que é 3 quartos. 3 sobre 4. Vamos para o terceiro exemplo aqui, né? O número 60. 60%, né? Então, escrevendo ele assim, vai ficar 60 sobre 100. Aqui dá para mim fazer os cortes dos zeros, né? Porque tem zero em cima e zero embaixo. Eu já estou simplificando. Quando eu faço esses cortes, já começa o processo de simplificar. Então, corta esse zero, a próxima fração vai ficar 6 sobre 10. Nesse caso aqui, você pode observar que o 6 aqui é um número par e o 10 também é um número par. Então, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. Então, continuando a divisibilidade, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso chega ao final de que a fração do 60% é 3 quintos, ou 3 sobre 5. Continuando aqui, né? Frações, porcentagens e números decimais. Diz o seguinte: são todas exatamente a mesma quantidade. Por isso, vamos explorar a relação entre as frações, as porcentagens e os números decimais, começando pela fração. Então, vamos começar a dizer que elas têm a mesma quantidade aqui, né? Tudo é igual. Então, continuando aqui. Vamos lá. Vamos começar pelo número 1 sobre 4, a fração 1 sobre 4. Vamos transformar essa fração em porcentagem, né? Aliás, nós transformamos porcentagem em fração. Agora vamos transformar fração. Nós transformamos porcentagem em fração. Agora vamos transformar fração em número decimal. Então, é do jeito que está dizendo, né? Olha aqui como a gente vê aqui o número. 1 dividido por 4. Aí você escreve 1 dividido por 4, que é igual a 0,25 décimos. Continuando. Foi que eu descobri aqui. Eu descobri que o número decimal 0,25 décimo equivale à fração 1 quarto. Ou que a fração 1 quarto ela vai equivaler ao número decimal 0,5 décimo. Agora eu vou transformar esse número aqui, decimal, em porcentagem. Então como é que eu vou fazer? Já que eu estou falando em porcentagem, é o número 100 que é conhecido, né? Então eu vou pegar esse número que está em decimal e vou multiplicá-lo por 100. E aí eu tenho a transformação do número decimal em fração. Então, o que eu descobri? Eu descobri que quando eu pego o número decimal e multiplico por 100, eu descubro a porcentagem daquele número. Então, aqui eu transformei primeiro uma fração em número decimal. Depois peguei esse número decimal, multipliquei por 100 e transformei ele em número em porcentagem. Bom, isso significa o quê, né? Isso significa que eles são exatamente a mesma coisa, né? 0,25 décimos, 25% e 1 quarto têm o mesmo valor. São escritos apenas, né? Significa que eles têm o mesmo valor, mas a diferença entre eles é que eles são escritos de formas diferentes, mas têm o mesmo valor. Então vamos lá, continuando, né? Agora eu achei interessante esse esquema aqui, onde nós podemos transformar uma fração em número decimal e um número decimal em porcentagem, um número que está em porcentagem transformar em fração para fechar o ciclo. Então vamos começar, né? Vou começar com 1 quarto mesmo. Como é que nós fazemos aqui? Bom, vou transformar, como já está dizendo, né? A própria seta aqui está dizendo que eu vou transformar um número que está em fração em um número decimal. Então eu vou e coloco 1 dividido por 4. Que é igual ao número decimal 0,5 décimo. Agora eu vou transformar esse número decimal em porcentagem, né? Então como é que eu faço? Já que é em porcentagem, eu vou ter que multiplicar esse número por 100. Então vai ser 0,25 décimo vezes 100, que é igual a 25%. Transformando essa porcentagem aqui em fração, já está dizendo, ó, 25%. Isso significa que eu vou colocar assim, ó, 25 dividido para 100. E aí, nesse caso, não dá para dividir. Eu faço a questão da simplificação. Eu vou antecipar aqui para não demorar muito. Então, eu usei aqui que 25 dá para dividir por 25 e 100 também dá para dividir por 25. Então, 25 dividido por
25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 vai dar 4. Vamos ver outro exemplo aqui também, né? Vou pegar outro número agora. 4 sobre 5. 4 quintos, né? Então, como o nome já está dizendo aqui, né? 4 dividido para 5. Vou lá e escrevo ele. 4 dividido para 5. Que aí vai dar esse número decimal aqui, 0,8. 8 décimos. E aí eu vou multiplicar, para me transformar esse número decimal, né, que é o 0,8, em porcentagem. Eu tenho que multiplicar esse número por 100. Que aí vai dar 80%. Transformando esse número que está em porcentagem, que é 80%, em fração. É só dar uma olhadinha para o número e ele está dizendo, ó, 80 por 100. Ele vai ficar assim, ó. Aí nesse caso aqui, eu pego e faço a mesma coisa, né? Que no caso eu estou vendo aqui que tem 0 em cima, 0 embaixo, não dá para me fazer os cortes, né? Para simplificar. Então eu corto o 0 de cima, corto um 0 em cima, corto um 0 embaixo. Elimino esses zeros, né? Então vai ficar 8 sobre 10. Aí, vou fazer aqui a simplificação, como são números pares, dá para mim fazer a simplificação por 2. Então, 8 dividido para 2, né, vai dar 4. 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, aqui eu acabei transformando o número. Ó, primeiro eu transformei uma fração em número decimal, transformei o número decimal em porcentagem. E fechando o ciclo, transformei o número que estava em porcentagem em uma fração. O que nós podemos concluir? Que o número que está em fração 4 quintos tem o mesmo valor quando eu transformo ele em um número decimal que é 0,8. E esse número 0,8, transformando ele em porcentagem, ele vai ficar 80%. Isso quer dizer que esses números aqui, ó, 4 quintos, 0,8 e 80%, todos três têm o mesmo valor. Bom, então era isso aí. Valeu, galerinha, pela atenção. Então, até a próxima aula. Tudo de bom aí para vocês, viu? Então, até mais.